Meus amores, sejam bem-vindos ao melhor e maior e mais completo curso de Física do Nordeste. Se você é daqueles alunos que diz assim, eu devia ter estudado com seriedade quando estava lá na primeira série, mas eu não tinha maturidade, eu estudei de qualquer jeito, eu não aprendi. Então você está no lugar certo, é aqui onde você vai aprender física de verdade. E a gente faz física aqui a partir do zero, zero do zero. Eu vou fingir aqui que você não sabe nada de física e aqui a gente vai construindo com listas de exercícios diárias. Olha, hoje você já tem essa atividade aqui para fazer, mas segunda-feira você já vai receber uma mini lista, é sempre pequenininha, com assuntos que vão do mais fácil ao mais difícil. Então na segunda-feira vai ter questões mais fáceis, na terça um pouquinho mais difícil, na quarta sobe mais um pouquinho o nível e você vai acumulando essas listas até a gente se encontrar de novo na próxima aula, que será na próxima sexta-feira. Aí com esse montão de questões e com as apostilas e com os materiais e com o grupo de estudos que você pode interagir, mandar suas dúvidas, suas perguntas, a gente vai construindo um conhecimento sólido e eficiente para quando você chegar no concurso que você pretende fazer, seja ele no Enem, seja ele um concurso militar, um vestibular de uma universidade tradicional, para onde você for, isso aqui vai lhe ajudar, tenho certeza que você vai conseguir superar esse seu pontinho fraco, tá bom? Ah, professor, eu sou de humanas, física para mim é muito complicado. Era complicado. O lema aqui é que a física sempre será mais fácil. Então a gente vai começar, prepara o seu papel, prepara aí a sua canetinha, que a brincadeira de hoje vai começar, eu já estou pronto, imagino que você também. Temos quantos alunos online agora? Temos 42 alunos online. A gente está com alguns probleminhas, alguns alunos colocaram no grupo agora há pouco. Tiveram dificuldade de acessar, outros de baixar o aplicativo e instalar. Entende-se, é a nossa primeira aula, para muitos é a primeira vez que vai usar essa plataforma, então aí vai uma colher de chá, não é isso? A gente vai desconsiderar esse detalhezinho. Aí a partir da semana que vem, todo mundo já vai estar bem afiado, todo mundo já vai estar bem focado, com os aplicativos testados, todo mundo funcionando direitinho, aí a gente vai lotar essa sala de aula aqui. Essa sala de aula é a sala de aula de número 4, nós temos 100 alunos matriculados e a gente vai começar agora. Papel e caneta na mão, porque a gente vai falar de física. Física. Pronto. Vocês receberam no grupo de estudos um material, que é o módulo 1 da apostila do curso de Física Mais Fácil. Esse curso ele tem 35 módulos, 35 capítulos. Só que a gente tem uns que são maiores e tem outros que são menores. Esse aqui é um dos maiorzinhos que tem, não é? O capítulo 1. A gente começa hoje e termina ele semana que vem. Vamos pelo menos chegar na metade do primeiro módulo. Então, para começar, lá no material que vocês receberam, no PDF, a primeira coisa que eu coloquei lá foi uma tabelinha, não é nem uma tabela, é mais um mapa mental, onde você tem ali os ramos que a gente vai estudar dentro da física. A gente na física estuda 6 coisas diferentes. A gente juntou 6 pontos para trabalhar na física. Que pontos seriam esses, né? Que coisas seriam essas que a física estuda? A gente estuda a natureza e dentro dessa natureza a gente destaca aqui 6 pontos. O primeiro é a mecânica. Então deixa eu colocar aqui, ó. Dentro da física a gente vai ter aqui o primeiro tópico, que é a mecânica. Vou botar aqui só mecânica. É aqui onde a gente vai entender tudo que tem a ver com movimento. Se moveu, a mecânica vai explicar para você como que é esse movimento. Por que que esse movimento é assim? É na mecânica que a gente estuda a mecânica de automóveis, de motocicletas, a engenharia por trás de um avião para ele conseguir ficar no ar, como que os planetas se movem, por que que o Sol está ali, ó, mantendo a Terra à sua volta e nunca sai desse equilíbrio, né? Essa perfeição que são os movimentos. Pronto, aqui a gente estuda tudo que tem a ver com movimento. Aí a gente tem um segundo ponto. Um segundo ponto aqui, ó, da física, chama-se termologia. Vou botar aqui termo. Na termologia, a gente estuda tudo que tem a ver com a temperatura e com o calor. É aqui que a gente vai entender o que acontece com o nosso organismo quando a gente tem febre, por exemplo, ou o que seria o contrário da febre, uma hipotermia, por exemplo. Aqui a gente estuda os termômetros, as máquinas a vapor, a máquina térmica. Às vezes a gente vê a máquina térmica como sendo algo muito antigo.
Só que a tecnologia que tem hoje nos carros mais modernos ainda usa a mesma tecnologia das antigas Maria Fumaça. As máquinas térmicas, os refrigeradores, as máquinas que conseguem estabilizar a temperatura do ambiente, é aqui onde a gente aprende esse assunto. Termologia é a segunda frente do assunto da física. Uma terceira coisa que se estuda em física é a ótica. A ótica. O que é que se aprende na ótica? Tudo que está relacionado à visão. Aqui a gente entende de onde surgem as cores, como que elas conseguem transportar energia, como que a gente consegue identificar e corrigir os nossos defeitos na visão. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e por aí segue-se um montão de problemas de visão e como corrigir eles. Mais adiante a gente chega aqui, a mais um tema na física. E depois da ótica a gente estuda um assunto chamado ondas. Por sinal, um dos assuntos que é a cara do Enem, né? Todos eles caem, mas ondas é meio que a cara mesmo do Enem. É aqui nas ondas que a gente estuda a propagação do som, como que a gente ouve, é aqui também que a gente entende as ondas de rádio, como que um sinal de Wi-Fi funciona, como que esse sinal que você está vendo agora consegue sair da minha casa e chegar na sua casa. Como que essa imagem se formou aqui na sua tela, no seu computador, por exemplo. As ondas eletromagnéticas é o nosso quarto item. E o nosso quinto item, o quinto item aqui, é chamado de eletromagnetismo. Eletromagnetismo, isso é uma palavra só, eletromagnetismo. É aqui onde a gente estuda tudo sobre a eletricidade. É um curso completo de eletricidade. Aqui você aprende desde a eletricidade residencial, lâmpadas, interruptores, tomadas, chuveiro elétrico, coisas desse tipo, e você pode entrar ainda mais profundo dentro desse assunto e entender como funcionam os motores elétricos, os geradores de eletricidade, como a eletricidade pode ser produzida, e aí segue-se um montão de coisas. Você está vendo aqui que eu enumerei 5 tópicos, não é isso? 5. Vamos contar aqui comigo. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto tópico e o quinto tópico. Mas eu disse que eram 6. O sexto tópico, ele é chamado de física moderna. Onde é que eu coloco? Eu vou puxá-lo aqui do ladinho aqui, ó. Física moderna. O que é que se estuda na física moderna? Como o nome já sugere, na física moderna a gente estuda as coisas que foram descobertas durante a Idade Moderna. A gente teve a Idade Média, a gente vive a Idade Contemporânea, não é assim? A física moderna ela acontece ali, ó, no século XX, 1900, final do século XIX para o início do século XX. A descoberta da eletricidade, por exemplo, ela chega até nós nessa época aqui da física moderna, apesar de que a gente já começa a estudar ela aqui antes. É aqui onde aparece o rapaz chamado Einstein. Einstein ele vem trazendo novas percepções da natureza, ele consegue explicar coisas que ninguém havia explicado ainda. Foi por causa da física moderna que Einstein descobriu alguns pontos que hoje, por exemplo, você tem o seu celular com a capacidade de tirar foto. Porque o que é a foto? A foto é a capacidade de transformar a informação visual, a luz, em eletricidade. Então, a foto digital, ela só existe por causa de um efeito chamado o efeito fotoelétrico. É o tema da física moderna, mas isso aí é lá para o final do curso. E se você só tem foco no Enem, se o seu objetivo é apenas o Enem, aí eu tenho uma coisa massa para dizer para você. Esse item 6 aqui, ó, ele não cai no Enem na parte de física. Não cai. Na programação do Enem a gente só aborda esses 5 tópicos aqui. Alguns pontos da física moderna que também fazem parte da química moderna, aí lá nas aulas de química pode cair. Em física só para os vestibulares mais tradicionais e para os concursos militares. Então você que tem intenção de fazer um concurso militar já sabe, viu? Vai precisar conhecer também a física moderna. Apresentada a física moderna para você, a física moderna não, a física, né? As coisas que a gente estuda na física. Deixa eu lhe dizer agora qual é o nosso primeiro tema da física. Qual é o primeiro assunto que a gente vai estudar? Como o número aqui já é bem sugestivo, a gente começa estudando mecânica. É até possível você começar a estudar física por um outro ponto. Dá para você estudar, por exemplo, a ótica sem antes ter estudado a mecânica. Não há problema algum com isso. Você consegue sim.
Mas eu acredito que a lógica mais fácil de absorver o conteúdo, do conteúdo ir se completando, é se a gente seguir essa ordem numérica aqui. Então, o curso Física Mais Fácil ele foi pensado para seguirmos essa sequência. O curso de Mecânica, o de Termo, o de Óptica, o de Ondas e o de Elétron. O curso de Mecânica e o curso de Elétron são os maiores, são as frentes que possuem mais capítulos, mais módulos. Eles são bem detalhados, eles têm muito cálculo, muita interpretação de gráfico, muitas variáveis a serem consideradas. Mas não quer dizer que são os mais difíceis, não. Veja, mesmo sendo muito grande, estudando passo a passo, a gente vai conseguir aprender todos eles. Deixa de enrolação agora, que agora vamos para o assunto propriamente dito. Vamos falar de mecânica. Lembrando que se você tiver dúvidas, em qualquer instante, abra o seu microfone e fale, interaja. Professor, não entendi. Dá para repetir? Professor, não consegui ver o que está escrito na tela. Pode fazer maior? Pode fazer suas colocações à vontade no meio da aula. Vamos então aqui para o assunto da mecânica. Na mecânica, a gente vai estudar 3 pontos. 3. Isso está logo no início do material aí. Quando você olha no material, tem dizendo que na mecânica a gente vai estudar a cinemática, a dinâmica e a estática. São 3 temas. Cinemática, dinâmica e estática. E como eu vou ter que passar por todos eles no futuro, então eu não vou comentar muito sobre os outros 2 hoje. Vamos direto para a cinemática, pois esse aqui é o nosso tema. Nesse assunto da cinemática, a gente vai estudar o que, professor? Como dinâmica estuda movimentos, aqui a gente também vai estudar movimentos. Eu vou colocar uma rápida definição aqui, bem resumida, do que a gente vai estudar. Aqui, o objetivo é descrever. Então, a cinemática, ela descreve os movimentos. Que é um V. Movimentos. Descreve os movimentos. Só que tem um detalhe. Sem se preocupar com suas causas. Entendeu? Naturalmente vai surgir algumas perguntas ao longo da nossa aula e você pode se perguntar, mas por que essa coisa acontece? Aí eu não vou explicar agora. Por quê? Porque aqui a gente vai dar as características, nós vamos descrever o movimento. A gente não vai falar aqui de por que ele é assim. Ah, professor, como é que a Lua se move? A Lua se move num movimento circular em volta da Terra com velocidade constante. Mas eu não vou dizer por que é assim. Nessa parte do porquê que o movimento é do jeito que é, a gente vai estudar na dinâmica. Por enquanto, a gente vai apenas descrever os movimentos, tá bom? Então, isso aqui é o primeiro ponto, é definir o que a gente vai estudar. Vamos começar descrevendo as coisas que se movem sem se preocupar com as causas desse movimento. Mas para isso acontecer, para que a gente possa mergulhar na cinemática, eu vou usar algumas expressões, algumas palavras, algumas coisas aqui que podem ser novo para alguém. Então, vamos traduzir algumas expressões para que fique bem claro e não haja dúvidas. E a primeira delas, talvez uma das mais importantes do nosso curso, é a palavra referencial. Referencial. O que é um referencial? É uma coisa. Que coisa, professor? Qualquer. É uma coisa que serve para você fazer comparações. Como assim, professor? Fazer comparações. Vamos lá. Você acha que eu sou uma pessoa alta ou você acha que eu sou uma pessoa baixa? Não responda não. Mas só pense o seguinte. Eu posso ser uma pessoa alta ou uma pessoa baixa. Depende do contexto em que a gente estiver fazendo essa nossa análise. Por exemplo, eu tenho 1,72 m de altura quando estou descalço. 1,72 m é uma estatura alta ou uma estatura baixa? Ou será mediano? Então, olha como depende do contexto. Quando eu estou cercado dos meus filhos, eu pareço uma pessoa alta. Porque os meus filhos são crianças, são adolescentes, então eles têm uma altura mais baixa que eu, então parece que eu sou alto. Mas tem escolas que eu entro que parece que eu sou o mais baixo da turma, porque tem alunos muito mais altos do que eu. Tem situações que, olha só, imagine eu ao lado de um jogador de basquete. Você é um anão. Eu vou ficar bem baixinho do lado dele, cara. Por quê? Porque ele é muito alto, o cara tem 2,10 m de altura
Olha a diferença. Praticamente 40 centímetros de diferença é muita coisa. 2 palmos de diferença, eu vou ficar na costela do cara. Então, para eu poder me considerar alto ou baixo, é uma questão de referencial. Então, a gente diz aqui, ó, que o referencial é algo muito importante e ele é quem vai nos definir as nossas colocações futuras, que a gente vai estudar mais à frente. A gente, para definir, por exemplo, se é alto ou baixo, precisa de ter um ponto de referência, ter um referencial. Se liga só nessas próximas expressões que elas vão ficando cada vez mais claras. A próxima expressão que eu anotei no material de vocês são as expressões ponto material e a expressão corpo extenso. Corpo extenso. Essas duas expressões, elas são utilizadas quando? Ponto material é uma classificação que a gente usa para coisas que são tão pequenas como um ponto. Se aquele objeto que você está considerando é tão pequeno como um ponto, então ele é um ponto material. Mas se o objeto ele é algo que é grande, que suas dimensões são grandes, então ele entra na classificação do corpo extenso. Vamos fazer mais uma interação? Prepara o microfone para poder me responder. Vamos lá. Vou colocar aqui um exemplo. Eu vou colocar aqui um carro. O carro que você sonha um dia ter. Pronto. Esse carro, ele entra na categoria ponto material ou ele entra na categoria corpo extenso? Pode falar. Depende do referencial. Cara, essa resposta é linda, cara. Linda. Linda. Quem foi que respondeu? Foi... João Lucas. João Lucas. João Lucas, tu é meu aluno, João Lucas, de algum lugar? Ele é do Tereza, professor. Do Tereza, da mesma sala de Veras e Lívia. É Lívia. que eu não reconheci tua voz, boy. Tá certo, tá certo. É que tem gente que é meu aluno, tem gente que não é, tá me conhecendo pela primeira vez. Muito bem. João Lucas, cara, eu não te reconheci pela voz. E não aparece a cara, não tinha como eu adivinhar. Tá perfeita essa resposta. Depende do referencial. Veja que há uma ligação muito grande aqui, ó. Muito grande aqui, ó. Olha. É uma questão de referencial. Depende do referencial. Por quê? Porque imagine que a gente vai colocar esse carro dentro da garagem. Então ele é enorme. Você está me assistindo de onde? Você está na sala? Você está no quarto? No corredor? Talvez na mesa da cozinha? Sei lá. Imagine que aí, agora onde você está, tem um carro dentro do ambiente. É enorme, né, cara? Então o carro ele entra no contexto de ser um corpo extenso, porque nesse contexto ele é muito grande. Só que esse mesmo carro numa viagem, imagine que a gente vai fazer uma viagem de carro Natal-Fortaleza. Nesse trajeto, o carro parece um ponto. Por quê? Porque o contexto é muito grande. Então, nesse nosso novo caso, o carro, que antes era um corpo extenso, tornou-se um ponto material. Depende do referencial. Um navio. O navio, ele no porto, paradinho, atracado, é um corpo extenso. Mas o mesmo navio no meio do oceano, fazendo uma viagem Natal-Europa, esse mesmo navio parece um ponto. Parece só um pontinho material. Entendeu aí como é uma questão de referencial? Muito bem aí para quem entendeu. Lembrando que se você não entender alguma das coisas que eu falar, abra o microfone e pergunte. Vamos mais adiante e vamos para mais um tópico. Vamos aqui para o próximo tema, que seguindo a mesma sequência que está no material de vocês, eu tenho aqui a expressão trajetória. Aqui, ó. Trajetória. Vamos lá. A trajetória, ela também é algo que depende do referencial. Professor, o que é a trajetória? A trajetória é o caminho por onde alguma coisa passou. E ela forma um desenho. Às vezes um desenho real, às vezes um desenho imaginário. Quer ver o exemplo? Olha para a ponta do meu dedo. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Tenta identificar que desenho foi esse? Esse desenho ele é um círculo. Mesmo que não tenha nenhum círculo desenhado aqui na frente, sua mente entende que foi um círculo. Porque na sua mente você estava ligando todos esses pontos por onde o meu dedo passou e formando uma figura. Então, se eu mudar a figura, você também percebe. Olha essa nova figura. Você, professor, isso aí deve ser um quadrado. Tá certo, tentei fazer um quadrado aqui. Isso é uma trajetória, é o caminho por onde meu dedo passou. Só que essa trajetória também depende do referencial. Porque dependendo de qual for o ponto de referência, você pode ver de um jeito e a outra pessoa que está no outro referencial
ver o mesmo movimento, só que com a outra trajetória. Vamos a um exemplo? Quero que você agora imagine... Professor, Diga, temos uma pergunta. tem como o senhor explicar novamente a questão anterior? O ponto material e o corpo extenso, é isso? Isso. Pô, claro que posso, quantas vezes for necessário. Eu quero que você imagine, você está me assistindo de onde? Você está no quarto, você está na sala, você está na cozinha? No quarto. Está no quarto, pronto. Imagine que aí no seu quarto, você vai colocar dentro do seu quarto um carro. Será que cabe um carro no seu quarto? Não precisa responder, mas imagine aí, olhe à sua volta e imagine aí um carro aí dentro do seu quarto agora. Você vai perceber que ele é muito grande para o seu quarto. O ideal era colocá-lo talvez numa garagem, talvez na rua, numa calçada. Mas para imaginar um carro dentro do quarto, ele é muito grande. Ele não é uma coisa que poderia ser colocada de qualquer jeito. Agora, quando eu pego esse mesmo carro e eu coloco ele num novo cenário, num novo exemplo, eu coloco esse carro no meio de uma BR, a BR-101. A BR-101 ela começa aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Touros, e ela acaba lá no Rio Grande do Sul. Ela atravessa o Brasil inteiro. Imagine que eu vou desenhar essa BR descendo aqui ó, pelo mapa até o final, e agora eu vou desenhar o carro. Nessa nossa nova história, o carro ele é só um pontinho desenhado no meio do mapa. Então o carro é o mesmo, mas a situação mudou. O contexto é um outro. Então tem situações que o carro vai parecer ser um ponto. Nesse caso, ele deve ser chamado de ponto material. Mas tem outras situações onde vai parecer que o carro é muito grande, que é o caso de tentar colocar um carro dentro do seu quarto. Aí, nesse caso, ele deve ser chamado de corpo extenso. Então, corpo extenso é uma maneira da gente falar, ó, essa expressão aqui, essas duas, é uma maneira da gente falar grande e falar pequeno. Quando é muito pequeno, a gente diz que é um ponto material. Quando é muito grande, a gente diz que é um corpo extenso. Ficou mais claro? Se tiver dúvida, pode falar, que aí a gente explica novamente. Beleza? Obrigado. Show. Trajetória. O caminho por onde alguma coisa passou. O desenho que ele fez enquanto se movia. Eu quero que você imagine um trenzinho de brinquedo. Um pequeno trenzinho de brinquedo daquele mais simples, que apenas fica girando, girando, girando e só. Então, se eu dissesse para você, qual é a trajetória desse trenzinho? Provavelmente você diria que é uma trajetória circular. Mas eu quero que você imagine agora uma outra situação, bem diferente. Eu vou até desenhar. Eu quero que você imagine um elevador. Aqui o elevador. E aqui ó, na parte de dentro do elevador, eu vou colocar aqui o trenzinho no chão do elevador. E o trenzinho está aqui girando. Ele está dando voltas ali embaixo. Dá para ver na tela? Dá. Pronto. Então você está aqui girando aqui, esse trenzinho está girando. E você está dentro do elevador observando. Você está aqui, ó. Você está aqui, ó, observando o carrinho. Enquanto você está com o elevador em movimento, subindo. O elevador vai subindo e você está ali dentro do elevador. Como é que você vai ver esse movimento? Imagine mesmo agora. Imagine que você está agora dentro do trenzinho. Desculpe, dentro do elevador, né? Porque no trenzinho não vai caber. Mas você está aqui dentro do elevador. E você olha para baixo e você vê o trenzinho aqui perto de você fazendo esse tipo de movimento. Qual é o nome desse movimento? Qual é esse tipo de trajetória? Pode me responder? Movimento? Que movimento é esse? Movimento circular? Um movimento circular, porque ele faz o formato de um círculo. Tá certo. A trajetória é um círculo. Agora vamos mudar o referencial? Eu quero que você se imagine que você está em outra situação, em outro referencial. Você está aqui no chão, observando o elevador subir. E vamos supor que o elevador é transparente, né? Para que você veja. Então, à medida que esse trenzinho vai girando e que o elevador vai subindo, o que você vai ver de trajetória não é mais um círculo. Ele agora tem um que formato? Como é que você diria esse nosso novo formato? E aí? Um espiral? Subindo e descendo, não? Alguém disse espiral e alguém disse depende. Tá certo. Todos dois. O depende, entenda bem. Eu já estou lhe dizendo quem é a referência. A referência é você. Você está aqui vendo o objeto subir. Olha o movimento do trenzinho.
circular. Só que além de circular, o elevador está subindo. Então ele está girando e subindo ao mesmo tempo. Tá vendo aqui, ó? Girando e subindo. Então ele vai fazendo no ar uma figura diferente de um círculo. Ele vai fazendo um movimento elíptico. Um quadrado, no caso. Essa voz eu conheço. Essa voz eu sei de onde vem. Do Instituto Maria Auxiliadora, terceira série, Clarinha. Acertei? Muito bem, Clarinha. Seja bem-vinda. Olha só. Aqui o que é que a gente tem aqui? A gente tem um movimento aqui, ó, de uma... Vamos falar bem grosseiramente, assim? Uma mola, né? Uma mola, parece uma molinha assim, ó. Pronto. Esse é o movimento que está sendo. Veja que é a mesma história, é o mesmo trenzinho. A diferença está no referencial. Se você está fora ou se você está dentro do trenzinho. Então, onde você estiver... Dentro do trenzinho não, dentro do elevador, né? Eu só estou dizendo trenzinho. Cara, eu vou já criar... Vamos fazer o seguinte... Imagine que você tá dentro do trenzinho. Você é o Homem-Formiga. Você apertou o botãozinho aqui no dedo aqui, ó. E ficou bem pequenininho. Você tá dentro do trenzinho. Como é que você ia ver o movimento? Viu aí como é diferente agora? Você tá num trenzinho circular e você tá dentro do trenzinho. Como é que seria esse movimento? Não seria movimento. Por quê? Porque você estaria indo junto com o trenzinho. Então, você não ia sentir a sensação do movimento. Para você, o trenzinho estaria em repouso, né? Em relação a você. Porque o tempo passa e você e o trenzinho continuam na mesma posição. Mas isso já nos leva para o próximo tópico aqui. Isso já vai nos levar aqui para o quarto tópico aqui, que ele já aparece logo depois de trajetória, que é a pergunta mais famosa do ensino médio. Olha aqui que perguntinha famosa. Diga. Então, se eu estiver na montanha-russa... Vai depender do meu referencial do Exatamente, referencial Clara. que eu tô vendo. Isso. Porque, olha, quando você tá na montanha-russa e do seu lado tem alguém aqui, né? Você tá aqui, aí você tem alguém aqui do seu lado. Você tá fazendo um montão de movimentos diferentes. Mas à medida que o tempo passa, você e a pessoa do seu lado continuam com a mesma posição. A pessoa tá sempre do seu lado. Então, para você, é como se aquela pessoa estivesse em repouso, entendeu? Então, até para dizer se é repouso ou movimento, também é uma grandeza que está associada ao referencial. E essa talvez seja a pergunta mais famosa do ensino médio. É aquela pergunta que o professor chega na primeira série e diz assim, e aí, tal coisa está em repouso ou em movimento? Aí você responde o quê? Depende, professor. Depende do referencial. Muito bem, é isso. Por quê? Porque pode ser repouso ou pode ser movimento. Vamos a um exemplo? Vamos imaginar que eu estou deitado na minha cama dormindo. Para a minha casa, nesse contexto da minha casa, tomando como referência a minha casa, eu estou em repouso. Porém, se eu imaginar o sistema solar, eu vou lembrar que o Sol está aqui e a Terra dando voltas. E se a Terra está dando voltas, ela está em movimento em relação ao Sol, a minha casa também está lá na Terra indo junto. Então eu vou achar aqui, ó, que eu estou em movimento. Então a mesma situação, só mudei o referencial. Então esse lance de referencial é extremamente importante para que a gente decida qual é a trajetória, se é ponto material, se é corpo extenso, se está em repouso ou se está em movimento. Então não pode deixar passar batido essa questão do referencial. Sempre se pergunte, qual é o referencial desse caso? Qual o referencial dessa questão? Combinado? Pronto. Por sinal, a primeira lista de exercício que já sai na segunda-feira, ela vai abordar isso aqui, ó. Tá bom? Você vai dar uma praticada no que é referencial, ponto material, trajetória, repouso e movimento. Isso é a lista da segunda-feira. Na terça-feira já sobe um pouquinho mais o nível. Beleza? Vamos para o próximo tópico? Vamos mais para frente? Agora a gente vai entrar nos cálculos. Que uma aula de física que não faz conta nem parece que é uma aula de física. Deixa eu apagar isso aqui. Ei, professor, só uma dúvida. Fala. A aula vai até que horas hoje? Até às 19h45. Hoje tem live de famoso? Tem no YouTube? Tem? Sexta-feira deve ter, né? Tá tendo live todo dia? Aí eu já não sei. Ah, isso é bom, isso é bom. Isso quer dizer que você tá mais focado em estudar do que em assistir as lives, né? Isso é massa. Mas lembrando que essa aula estará disponível na quinta-feira, então podemos dizer que sim, né?
Essa aula vai estar disponível quinta-feira, sim. Então, se você... Mas a nossa aula ela sempre vai terminar de 19h45, porque a live dos famosos começa às 20h. E eu sei que eu não vou competir com nenhum famoso. Quem é que vai deixar de assistir uma live de um famoso muito massa, que você é fã, para ter uma aula de física de um cara que tem um bigode estranho? Aí não tem condições. Então, nossa aula termina às 19h45. Faltam meia hora, basicamente. Meia hora para nossa aula acabar. Então, vamos lá. Pois eu prefiro a aula do senhor. Aí, menino, eita, me arrepiei todinho agora de emoção. Olha pra tu, ó. Eita, que emoção. Quem foi que falou isso? Foi Regina, foi? Meteu bem, minha flor. Olha, pra você aqui, ó, bem grande. Ó. Vamos lá. Então, agora nós vamos para o termo velocidade. Velocidade média. Se a gente vai falar de movimento, a gente tem que falar de velocidade. Porque o que é a velocidade? Velocidade é rapidez. Velocidade é a rapidez com que uma coisa se move. Então as coisas podem se mover lentamente ou podem se mover rapidamente. A velocidade é a razão. Quando eu digo a razão, eu estou comparando. É a comparação entre a velocidade, entre o deslocamento e o tempo que demorou para fazer o deslocamento. Quando eu digo assim, olha, um carro fez uma viagem a 100 km por hora, eu estou querendo lhe dizer que a cada 1 hora esse carro andaria 100 km. Viu aí como é simples? Quando eu digo, olha, o carro está a 70 km por hora, significa dizer que ele andaria, olha a conjugação do verbo. Não necessariamente ele vai andar 70 km, porque pode ser que a distância seja perto. Eu moro em Parnamirim, eu estou agora em Parnamirim. Se eu for a Natal, não vai dar 70 km. Mas eu posso fazer a minha viagem a 70 km por hora. Significa dizer que eu estou tão rápido que nessa rapidez que eu estou, eu andaria 70 km a cada 1 hora. Então a gente expressa isso matematicamente assim, ó. A velocidade média, olha que eu vou colocar um m aqui do lado. Ó. Esse m de média está apenas me mostrando que isso é um mais ou menos. Não é uma velocidade exata. Porque quando eu faço uma viagem, eu não faço a minha viagem o tempo todo com a mesma velocidade. Às vezes eu fico mais rápido, às vezes eu fico mais lento. Então, como eu tenho essa variação aí na minha velocidade, eu estou pegando apenas uma média. Para você descobrir o valor de uma velocidade, você vai dividir ΔS por ΔT. E com certeza, essa é a fórmula mais conhecida de toda a física. Essa é a equação mais não é? Vamos entender o que significa essas letrinhas? Vamos para uma legenda. Esse ΔS representa deslocamento. Deslocamento. Na verdade, o correto, mas tecnicamente falando, deveria ser distância percorrida, porque tem uma diferença entre essas duas palavras. Mas como a gente está falando apenas de uma introdução, a gente entende melhor isso mais para frente. Então, deslocamento. Essa letra ΔT, isso aqui não é um triângulo, é um delta. É uma letra grega. É a 4ª letra do alfabeto grego, o delta. O delta ele está aqui para representar que algo mudou, né? Mudei de posição, me desloquei. Mudei de tempo, esse T é de tempo. Isso aqui representa um intervalo de tempo. Intervalo de tempo. E o VM? O VM já está aqui na legenda. É ele que representa a velocidade média. Vamos a uma situação de exemplo aqui? Vamos imaginar que eu estou aqui, ó. Imagine que essa linha representa uma trajetória, um caminho por onde eu viajei. Toda estrada ela tem um ponto de início, o lugar onde ela começa na posição 0. E à medida que eu vou me distanciando, eu vou ficando mais longe. Imagine que eu estava aqui, ó, nesse ponto, e eu viajei para esse outro ponto. Vamos colocar aqui uma marcação para a gente identificar melhor esse ponto. Vamos dizer que esse ponto daqui para cá, ó, imagine que daqui para cá eu tenho 50 km. 50 km de distância. Daqui para cá. Eu estou na posição 50. Isso chama-se posição. Eu estou na posição 50, no ponto 50. E eu viajo para esse ponto aqui, ó. Imagine que esse ponto é o ponto de número 150. Esse ponto ali encontra-se a 150 km da origem. Qual a distância que eu realmente andei nessa viagem? Qual foi a distância que eu andei? Eu andei do 50 até o 150.
significa dizer que eu andei quantos quilômetros? Eu andei 100 quilômetros. Não é assim? Você sabe o que é que a sua mente fez e você nem percebeu? Ela fez uma conta de menos. Ela multiplicou, ela subtraiu a última posição menos a primeira. A posição 150 menos 50 dá um deslocamento de 100 km. Então a gente pode resumir dizendo que quando você precisar calcular o deslocamento, olha a legenda, quando você precisar saber o deslocamento, pega a posição e faz essa continha aqui, ó. Deixa eu agora lhe dar uma nova legenda. Essa letra S, ela vem do inglês space, que quer dizer espaço ou posição. É a posição onde você se encontra. Toda vez que você viu uma letra S, é a posição onde o objeto se encontra. Então ele estava nessa posição S e ele veio para essa outra posição S. Para diferenciar as duas posições, a gente diz que essa aqui, ó, é a posição de partida, de onde ele saiu, ou posição inicial. E a gente criou um padrão. Tudo que é inicial, a gente bota uma bolinha do lado. E quando você vir com aquela bolinha, quer dizer que foi o ponto de partida. Então aqui é a posição inicial. E aqui? Aqui você põe só o S. Porque quando você coloca só a letra sem a bolinha, você já vai entender que ali é o ponto de chegada. É o ponto final. Então você tem a posição inicial e a posição final. Para descobrir quanto que deu de deslocamento, caso o número não seja tão óbvio quanto esse, você faz a posição final menos a posição inicial. O intervalo de tempo. Imagine que quando você estava aqui, o relógio marcava, vamos dizer que o relógio marcava 2 horas. 2 horas da madrugada. E quando você chegou no seu destino, já estava marcando aqui, ó, 3 horas da madrugada. 3 horas. Você fez uma viagem noturna aí. Então, quanto tempo demorou essa viagem? Qual foi o intervalo que durou essa viagem? Foi de 1 hora. De 2 horas até 3 horas dá 1 hora de diferença, né assim? Novamente, caso o número não for muito óbvio, você também pode encontrar o ΔT fazendo o T final menos o T inicial. Deixa eu tirar esse 2 daqui e colocar ele aqui para baixo, aqui, ó, 2 horas. Pronto. O que é que vai significar o T? Abrevia a palavra tempo. Se ele está com a bolinha, ele representa o tempo inicial. Que horas era? Eram 2 horas. Então tá aqui, ó, tempo inicial. Que horas ele chegou? Às 3. Isso é o tempo final. Tá aqui, ó, tempo final. Então, sempre que for preciso medir uma velocidade, você vai fazer o cálculo para descobrir o deslocamento, descobrir o intervalo de tempo e depois faz o quê, professor? Depois faz o quê? Depois a gente divide. Quando você divide isso aqui, você está encontrando a velocidade. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer o mesmo exemplo que está no material de vocês. É o primeiro slide que eu separei aí. É o slide que tem o nome exemplo. Pronto, esse mesmo. Pode colocar na tela. Esse exemplo está no material de vocês. E ele está logo na página 2. Na verdade é a primeira página, né? Que é a primeira página de conteúdo. Eu vou lhe dar aqui, ó, 30 segundos para você ler esse exemplo e você me responder essas 3 perguntas que aparecem aí. É o tempo que eu molho a garganta. Vai ter alguém aqui no grupo que certamente vai dizer, meu Deus, como essas perguntas são fáceis. Também vai ter pessoas aqui no grupo que vai dizer, pelo amor de Deus, isso está muito difícil. Por isso que eu disse que nosso curso começa do zero. Vai chegar um momento nesse curso que a gente vai estar num nível tão alto, que qualquer outro aluno de 3º ano do ensino médio vai sentir invejinha de você. Definido aí as 3 respostas? Então vamos lá. Abre o microfone e me diga a resposta. Deixa eu ler a questão toda primeiro. Um carro parte do quilômetro 20 de uma rodovia às 10 horas e desloca-se sempre no mesmo sentido. Às 12 horas, esse veículo chega no marco 220. Então pergunta-se, qual a distância percorrida? Depois, quanto tempo durou a viagem? Terceiro, quão rápido estava este veículo? Vamos para a primeira pergunta. Qual a distância percorrida? Foi quantos quilômetros? 200. 200 quilômetros. É só fazer 220 menos 20. Eu vou anotar isso aqui na lousa para a gente seguir a nossa logística aqui, tá bom? Para ficar fácil para todo mundo acompanhar. Eu vou apagar isso aqui também. Isso aqui você já viu. Pronto. Então a gente colocou aqui, ó, que a distância que foi percorrida, ou seja, o ΔS,
foi 220 menos 20, ou seja, foi de 200 quilômetros. Um ponto importante é que sempre tem que ter essa letrinha no final, chamada de unidade de medida. Nunca coloque uma resposta sem a unidade de medida, porque tira todo o sentido do número. Se eu disser, olha, 200, imagine você que é adolescente e está aí com seus 16 anos, teu pai chega e diz, olha, a partir de hoje eu vou lhe dar uma mesada muito boa, a partir de hoje eu vou lhe dar 200. Mas se ele não disser o que é esses 200, o 200 não tem seu sentido. Tem que dizer se é 200 reais, se é 200 dólares, se é 200 euros, se é 200 pesos. Tem que ter uma unidade de medida. Do mesmo jeito a distância. E assim tudo que a gente fala na física. Vamos então para a letra B, onde pergunta qual foi o intervalo de tempo. Quem me responde? Ele saiu, era 10 horas e ele chegou às 12 horas. 2 horas. 2 horas. Pega o tempo final menos o tempo inicial e você tem 2 horas de duração. Tem que colocar o Hzinho de horas ali no final, certo? Terceira pergunta, quão rápido ele estava? Ou seja, qual a velocidade média? Para descobrir a velocidade média, nós dividimos o deslocamento pelo intervalo de tempo. Já dividiu? Já dividiu? Me diga a resposta. 100 km por hora. Olha que coisa linda, né? 100 km por hora. Entenda o seguinte. Por que tem que escrever quilômetros por hora? É porque a nossa pergunta estava assim, ó, 200 quilômetros dividido por 2 horas. 200 quilômetros dividido por 2 horas. Quando a gente divide o número, a resposta é um número. Mas quando a gente divide as unidades, a resposta é uma unidade. São 100 quilômetros por hora. Esse por significa que eu dividi. Ó. Foi dividido 200 por 2. Simples, não é assim? Show. Tranquilo, suave na nave. Vamos embora que a gente não tem muito tempo. Além do conceito de velocidade, a gente tem um outro conceito importantíssimo. Sim, deixa eu te falar uma coisa dentro desse conceito ainda de velocidade. Não pode deixar passar. É um ponto importantíssimo que está ligado a isso que eu acabei de falar, que são as chamadas unidades de medida. Unidades de medida. Professor, o que é uma unidade de medida? A unidade de medida são essas palavrinhas ou essas expressões que vêm depois do número para dar o seu significado, dar o sentido para esse número. Se você vai falar de ΔS, por exemplo, que é deslocamento, não é isso? Você deve medir ela em que palavrinhas depois? Pode ser em metros, deixa eu colocar aqui, ó. Pode ser medido em metros, pode ser medido em quilômetros, pode ser medido em trocentos tipos de unidades diferentes. Só que essas duas que eu escrevi são as mais populares, o metro e o quilômetro. Quando a gente fala de intervalo de tempo, também existem muitas possibilidades. Eu vou destacar aqui duas. O segundo e as horas. Então, existem várias opções. Essas são apenas as mais populares. Do mesmo jeito, quando a gente falar de velocidade média, a gente também tem mais de uma opção. Poderia ser metros por segundo, ou poderia ser quilômetros por hora. E existem outras, as milhas por hora e etc, etc, etc. Aqui eu estou colocando só as mais comuns. Só que dentre essas que são as mais comuns, existe uma que é o padrão. Esse padrão ele é internacional. Houve uma reunião no século passado, onde representantes de diversas universidades e cientistas, etc., eles disseram, vamos padronizar para que todo mundo fale uma mesma linguagem, todos os cientistas do mundo comuniquem-se com mais facilidade. Então criou-se um padrão de medidas, o Sistema Internacional de Medidas. E nesse sistema internacional, que popularmente a gente chama apenas de SI, deixa eu botar aqui uma letrinha, S.I, Sistema Internacional. No Sistema Internacional, as medidas são essas aqui, ó. Tudo deve ser medido em metros e todo o tempo em segundos. Logo, a velocidade deve ser metros por segundo. Esse é o padrão internacional.
Professor, e no dia a dia a gente não fala quilômetros por hora? Tá errado, é? Não, não tá errado. Só não é padrão. O padrão internacional, por exemplo, Estados Unidos. Os carros não falam quilômetros por hora. Não vem no painel quilômetros por hora. Vem milhas por hora. Mas todo aluno dos Estados Unidos estuda metro por segundo. Todo aluno no mundo, quando vai estudar física, estuda metro por segundo, porque é um padrão internacional. É uma linguagem compreendida por todos os estudantes, todos os físicos, todos os cientistas do mundo. Então vamos sempre aderir a trabalhar com o padrão internacional. Professor, como é que a gente faz essas transformações? Por exemplo, tem situação que a questão diz que está em quilômetros, mas você precisa, antes de fazer a conta, transformar para metros. Às vezes é o tempo que está falando tantas horas ou tantos minutos e você precisa transformar para segundos. Às vezes a velocidade. Então fique esperto que eu vou colocar aqui agora a relação de transformação dessas unidades. Vou apagar aqui em cima. E vamos ao processo de transformação das unidades. Vamos colocar aqui como item extra, lembrando que cada 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então agora você já tem uma relação para montar suas regrinhas de 3. Quando se fala de tempo, aí a gente pode falar aqui, por exemplo, de hora. Vamos começar aqui com minuto. 1 minuto possui 60 segundos. Cada hora, cada 1 hora corresponde a 60 minutos. E, consequentemente, isso corresponde a 3.600 segundos. Então, tanto faz falar 1 hora, falar 60 minutos ou falar 3.600 segundos. A diferença está só na unidade de medida. Quando se fala de velocidade, aí você tem que lembrar que a velocidade ela pode ser medida em quilômetros por hora, que é o mais popular, ou ela pode ser medida em metros por segundo. E eu vou ser direto para você aqui agora de como faz essa transformação. Existe um porquê, existe uma justificativa, mas você vê mais detalhado no seu material. Aqui eu vou lhe apenas dizer o seguinte: se você tem um valor em quilômetros por hora e você precisa descobrir quanto que ele corresponde em metros por segundo, olha a transformação que você vai fazer de quilômetros por hora para metros por segundo. Você pega o valor que tiver aqui e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai dividir por 3,6. De onde vem esse 3,6, professor? Vem daqui, ó. Aqui, ó. 1 quilômetro. Ó, 1 quilômetro. Tem 1000 metros. 1000 metros. Aqui vai aparecer 1000. 1 hora. Né, ó, 1 hora. 1 hora tem 3.600 segundos. Aqui vai aparecer um 3.600. Aí você vai simplificar e vai virar um 3,6. Então eu vou lhe dar logo a resposta direto. Para transformar daqui para lá, você divide por 3,6. Agora, se você quer fazer o contrário, se você tem um valor em metros por segundo e quer descobrir quanto que ele vai valer em quilômetros por hora, aí ao invés de você dividir, você multiplica por 3,6. Você está automaticamente fazendo essa conversão das unidades. Essa informação ela é bem importante. Ela é muito útil dentro dos nossos estudos. Então, se você não anotou, anote agora. E se por um acaso você disser assim, professor, o senhor está apagando muito rápido, nem dá tempo de eu terminar de escrever. Esquenta não, nossas aulas são gravadas e quinta-feira ela vai estar disponível no YouTube para você acompanhar, caso precise novamente. Outra expressão muito comum, outra unidade, e é a última que a gente vai aprender hoje, é a aceleração. Aceleração. Vamos entender o que significa acelerar. Termo que a gente usa bastante no cotidiano. Aceleração média. Aí, para representar a aceleração média, nós vamos de A, M. Aceleração média. O que é que vai significar, então, a aceleração média? Acelerar significa dizer que você vai mudar a velocidade. Entenda? Se você não mudou a velocidade, então você não teve uma aceleração. Só se acelera quando se muda de velocidade. Para quem dirige, o conceito é um pouco diferente, porque as pessoas acham que acelerar é apertar aquele pedal que tem no carro. Não necessariamente. Quando o seu carro está parado no semáforo e fica verde, você sai. E na hora que você sai, você ganha velocidade. Então, consequentemente, você está acelerando, porque sua velocidade está aumentando. Mas chega um momento na viagem que você não precisa mais aumentar a velocidade. Sua velocidade está confortável, está ótima. Então, o que é que você faz?
você mantém a velocidade. Então você não está acelerando. Por quê? Porque não está mais mudando a velocidade. Então lembre-se, acelerar fisicamente, ou seja, cientificamente, significa mudar a velocidade. Quando você pisa no freio do carro e ele reduz a velocidade, isso também é acelerar. Por quê? Porque também está mudando a velocidade. Então não se acelera apenas para se ganhar velocidade. É para ganhar ou perder. É para aumentar ou para diminuir. Só não se acelera quando a velocidade não está mudando. Essa mudança de velocidade pode ser rápida ou ela pode ser lenta. Tem situações que se muda de velocidade muito rápido. Tem situações que se muda de velocidade mais suavemente, mais lentamente. Então qual que é a diferença aqui? A diferença está no número da aceleração. Aceleração com números muito altos significa dizer que se muda de velocidade muito rápido. Se a aceleração tem um número baixo, um número pequeno, vai significar que a velocidade muda lentamente. Ela muda, só muda mais devagar. Vamos aqui a nossa equação. A aceleração média vai representar a razão entre a variação na velocidade e o intervalo de tempo. Vamos aplicar isso num exemplo? Imagine que eu tenho um carro que ele se encontra a 100 km por hora. Opa, por hora. Por hora, aqui ó, por hora. E eu preciso fazer com que a velocidade dele aumente. Então eu vou fazer com que a velocidade dele vá para 120. Ela vai aumentar para 120 km por hora. Então houve uma aceleração, né? Você teve uma mudança no valor da velocidade. Quanto tempo demorou para isso acontecer? Foi rápido ou foi lento? Demorou 1 segundo, 2, 3, 1 minuto? Quanto tempo demorou? Vamos botar um exemplo? Vamos dizer que demoraram aqui 5 segundos. 5. Então vamos supor que o intervalo de tempo que se passou aqui foi de 5 segundos. Então, para descobrirmos o valor da aceleração, a gente faz essa divisão. Quem que eu coloco na parte de baixo? O tempo que demorou, o intervalo de tempo. Demorou 5 segundos. Então eu coloco aqui, ó, 5 segundos. Mas na parte de cima, quem que eu coloco? A variação na velocidade. Variação na velocidade quer dizer quanto que aumentou na velocidade. Era 100, foi para 120. Você não coloca o 100, você não coloca o 120. Você só coloca a diferença. O quanto que aumentou? Aumentou 20. Novamente, a gente tem aquela mesma expressão do delta. O delta vai significar que eu vou pegar o valor final e vou subtrair o valor inicial. Ou seja, a variação da velocidade corresponde à velocidade final menos a velocidade inicial. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Quem que é a velocidade final? 120. E eu vou subtrair a velocidade inicial. Quem era a primeira velocidade? Eram 100. Vamos subtrair para ver quanto que dá? 120 menos 100 são 20. Dividido por 5 vai dar quanto? 4. Então, esse número 4 está representando a aceleração. Só que lembra que eu falei agora há pouco que todo número, para ter um sentido, ele vai precisar de uma unidade de medida? Qual que é a unidade de medida que eu deveria utilizar? Então acompanhe comigo esse raciocínio agora. Vou pôr isso aqui embaixo. Eu vou reescrever novamente. Só aqui na parte de baixo. A aceleração média ficou 20 km por hora dividido por 5 segundos, nesse nosso exemplo. Quando eu dividi aqui, ó, número por número, deu 4. Mas faltou dividir as letras. Dividir quilômetros não, perdão. Tem um H aqui, ó. Foram quilômetros por hora, porque em cima é uma velocidade. Então a gente vai ter aqui, ó, 4 quilômetros por hora. Aqui, ó, quilômetros por hora. Eu vou botar azul para ficar mais didático, tá bom? Vou botar aqui, ó, quilômetros por hora. E eu vou colocar esse segundo aqui de vermelho. Aqui, ó, segundo. Então eu vou pegar aqui, ó, os quilômetros por hora e vou dividir pelos segundos. Então, viu como é que fica a unidade de medida da aceleração? 4 km por hora por segundo. O que é que isso significa dizer, professor? Isso significa dizer que cada segundo que se passou, a velocidade aumentou 4 km por hora. Eram 100, passaram-se 5 segundos. 100. De 4 em 4, 100, 104, 108, 112, 116, 120. Viu como fechou? Porque ele estava aumentando 4 km por hora para cada segundo que se passou.
Só que essa unidade, ela não é um padrão internacional. Qual que é o padrão internacional? É se eu usasse isso aqui, ó, em metros por segundo. Em metros por segundo. Então, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida que representa a aceleração, unidade de medida da aceleração. A unidade de medida deve ser essa aqui, ó, metro por segundo para a velocidade e segundo para o intervalo de tempo. Quando eu faço essa divisão, ela vai ficar assim, ó, metro por segundo ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu tenho dois S's aqui, ó. Simplificando essa fração, a gente chega nessa outra aqui. Então é muito comum você encontrar as acelerações escritas metro por segundo ao quadrado. Quando você solta um objeto, o objeto cai ganhando velocidade. E só a título de curiosidade, que não é assunto da aula de hoje. Quando ele cai, ele faz com que sua velocidade aumente de 10 em 10. Então, para a velocidade aumentar de 10 em 10, a gente diria que a aceleração média de um objeto caindo é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, cada segundo que se passa, ele aumenta sua velocidade em 10 metros por segundo. Isso aqui é apenas um exemplo, o número poderia ter sido qualquer outro. Então, o que é que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu os conceitos básicos. Primeiro a gente começou com a estrutura da física. O que é que a gente estuda na física? Aí a gente desceu para a parte da mecânica e começou a estudar o primeiro tópico chamado cinemática. Lá, a gente aprendeu o que é referencial, aprendemos também o que é um corpo extenso, o que é um ponto material, o que é uma trajetória e a diferença entre as definições de repouso e de movimento. Aprendemos hoje também o significado e como calcular uma velocidade de um móvel. E para fechar, a gente aprendeu como se mede a aceleração de uma coisa qualquer. Vamos ver se a gente consegue entender tudo direitinho, jogando tudo dentro de uma questão? Agora a gente vai para uma questão de verdade. Vamos para uma questão agora que já foi utilizada em um vestibular. Vamos ver a primeira questão desse material. Questão na tela, segue-se a pergunta. Enem PPL 2013. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Você entendeu a moral dessa questão? Olha a historinha. O cara é um piloto de avião. Você tá ligado que aqueles aviões daquela época, da guerra, eles não tinham aquela proteção em cima, né? Ficava só o pilotozinho aqui, tudo aberto aqui. Era um capacete de couro e um óculos aviador. Pronto. O piloto francês, ele tá pilotando o seu aviãozinho, quando ele olha aqui do lado e ele vê uma coisa que ele acha que é uma mosca. Então ele pega. Só que quando ele pega e ele olha, aí ele percebe que não é uma mosca, é um projétil. Ou seja, a gente chamaria aqui de bala, né? É a bala de uma arma, né? Um projétil. Aquele pedacinho de chumbo. E fica surpreso com aquilo. Seria possível isso acontecer? Seria. Seria sim. Porque tudo também é uma questão de referencial. Se a partícula está em movimento, junto com o avião, os dois estão indo para o mesmo lado, os dois estão indo com a mesma velocidade, vai parecer que ele está em repouso. Vai parecer para o piloto que aquele projeto está em repouso aqui do lado. Na verdade, não. Ele está indo para o mesmo lado que o avião e com a mesma velocidade. Vamos ver que alternativa se encaixaria melhor nessa resposta. Questão na tela e diz assim. O piloto consegue apanhar o projétil, pois... Por que ele consegue pegar o projétil? Letra A. Ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Alguém diz aí no microfone aí, certo ou errado essa resposta? Errado. Tá errado, porque quando a gente fala parar, a gente tem a ideia de repouso. E na verdade aquele projétil não estava em repouso, né? O vento não conseguiu frear para ele ficar parado aqui no ar. É uma questão de referencial. Vamos para a letra B. O avião se movia no mesmo sentido que o dele,
com velocidade visivelmente superior. Certo ou errado? Errado. Errado. Errado, as velocidades precisariam ser iguais. Letra C. Ele foi disparado para cima, com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou. Certo ou errado? Errado. Errado, não foi para cima, mas na mesma direção que o avião. Letra D. O avião se movia no mesmo... O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Certo ou errado? Era mesmo sentido, não era oposto. Sobrou a letra E. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. Você viu como a questão ela não é algo complicado? Ela é algo razoavelmente simples. E foi uma questão do Enem. Viu aí? Pode cair um assunto desse? Pode. Então, se você é uma pessoa que já está no nível mais alto da física e diz, pô, essa aula foi muito simples. Essas coisas simples que caem na prova. E se ligue, com esse método de calcular a nota do Enem, não esqueça, as questões mais fáceis são as questões que valem mais pontos. Então, essa seria uma das questões que tiraria muita gente do sufoco com um montão de pontos lá para cima. Será que dá tempo de fazer mais uma? Dá, são 18h03, a gente vai até as 18h15, a gente tem mais um tempinho. Vamos então para a próxima questão, questão de número 2. Também do Enem, foi o mesmo Enem 2013. Veja que você já tem duas questões na mesma prova do Enem sobre o mesmo assunto. Acompanhe comigo a leitura que diz assim: antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos para que o motorista... Deixa eu reler aqui novamente esse segundo parágrafo. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber nenhuma multa, né? Sem receber uma multa é de quanto? Vamos agora interpretar juntos essa questão? Primeiro, a questão ela começa a falar sobre um método que existia antigamente de se fiscalizar as velocidades do carro no trânsito. Acompanhe aqui que você vai entender como que funcionava isso antigamente. Antes das lombadas eletrônicas, é claro. O guarda, ele ficava posicionado em uma certa parte da via e antes de começar o seu trabalho, ele fazia 2 marcações na via. Imagine que isso aqui, ó, é uma rua. Tá aqui a rua. O guarda chegou, ele fazia uma marcação aqui, ó, na via e outra marcação aqui, ó. Pronto. Por que que ele vai fazer isso aqui? Porque ele sabe, assim como você, que para poder descobrir a velocidade de alguma coisa, eu vou precisar ter um deslocamento, uma distância percorrida. Então ele fazia essa marcação para que ele pudesse aqui, ó, ter essa informação de qual era a distância. Pronto. Aqui, ó. Então agora ele sabe exatamente qual é a distância, porque foi ele que fez a marcação. Ele mesmo vinha com a fita métrica e media. O que é que ele precisava fazer agora? Ficar com um cronômetro na mão. Quando o carro chegava nesse ponto, ele ligava o cronômetro. Quando o carro chega no próximo ponto, ele para o cronômetro e confere. Aí ele tem a distância, que ele já sabia, e agora ele tem o tempo. Só que para ele não ficar fazendo a conta o tempo todo, ele já fazia uma conta antes. Vamos a um exemplo aqui numérico aqui? Imagine que a velocidade limite aqui seja de... Deixa eu colocar um número fácil para a gente fazer conta. Seja uma velocidade de 72 km por hora. 72. Vamos para 36, que é metade, é mais fácil, né?
Vamos colocar aqui 36 km por hora. Isso é a velocidade máxima. A velocidade máxima, 36 km por hora. Agora, ninguém vai fazer uma distância dessa com quilômetros de distância. É preferível fazer com alguns metros de distância. Então, ele foi lá e fez isso aqui, ó. Vamos dar um exemplo com uma distância de... Deixa eu pegar um número legal. Uma distância de 20 metros. Uma distância de 20 metros. Então, o que é que ele ia fazer aqui, ó? Vamos calcular aqui, ó. Se o carro já estiver na velocidade máxima, ele demora quanto tempo para fazer esse percurso? Vamos descobrir? Vamos aqui, ó. Desse lado eu vou colocar a distância. São 20 metros. Aqui embaixo eu vou calcular o tempo, que eu não sei. E desse lado eu vou colocar a velocidade, que foi 36 km por hora. Só que tem um problema muito sério aqui. É a incompatibilidade das unidades de medida. Porque você não pode, numa mesma conta, misturar metros com quilômetros. Porque essas duas grandezas servem para medir a mesma coisa. Essas duas unidades servem para medir a mesma grandeza. Então não dá para misturar quilômetros com metros. Ou você vai escrever os dois com quilômetros, ou vai escrever os dois com metros. Não tem como fugir disso. Então a minha dica para você é trabalhar com os metros. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma transformação nessa unidade aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 36 km por hora. Eu vou dividir por 3,6 porque automaticamente ele transforma-se em metros por segundo. Você pode usar uma calculadora agora, se quiser. 36 dividido por 3,6. Mas se for na prova não vai dar tempo de fazer isso, nem vai ter a possibilidade de fazer isso, você vai ter que fazer o rascunho. Então, fazendo o rascunho, você vai chegar no número 10. 10 não é mais quilômetros por hora, porque já foi dividido. São metros por segundo. Então, o que é que eu vou fazer na minha continha? Vou tirar o 36 que está errado e vou colocar o 10, que agora o 10 aqui é o certo. Porque vai ficar metro, cadê? Metro com metro. E o tempo que eu vou medir já vai sair no padrão, já vai sair em segundos. Vamos efetuar essa conta aqui em cima para ver quanto que vai dar isso aqui? Vamos efetuar? Eu vou apagar minha figura porque minha lousa é pequena. Então vamos aqui. Vou trazer aqui para baixo. Ó. 10 igual a 20 sobre ΔT. Você vai fazer uma regrinha bem simples chamada regra de 3. Como que funciona a regra de 3? Você precisa ter duas frações. Como você não tem, você preenche com o número 1. Duas frações. E a regra de 3 diz que você deve multiplicar formando um x de Xuxa. Então você vem aqui e faz assim, ó. Xuxa. Simplesão desse jeito. 10 vezes x seriam 10x. Só que aqui é t. Então é 10 vezes t dá 10t. 10t. Aí você põe o igual. Aí você vai para o outro lado. Ó. Já fez o xu, agora o chá. 20 vezes 1 são 20. É multiplicando, lembre-se. Agora que você quer descobrir só o ΔT, você vai deixar o 20 e vai levar o 10 lá para aquele lugar. Para o lado de lá. Quando esse 10 passa para lá, ele passa fazendo o contrário. Ele não está multiplicando? Qual que é o contrário de multiplicar? O contrário é dividir. Está aqui embaixo. Então, o intervalo de tempo foi de 2 segundos, que é 20 dividido para 10. Então, esse guarda, ele já sabe que se o carro demorar mais que 2 segundos, é porque o carro está muito lento, então ele não deve ser multado. Mas nesse exemplo, se o carro demorar menos que 2 segundos, então o carro estava muito rápido, ele precisa ser multado. Era assim que se fazia antigamente. Não é assim que se faz mais. Agora a gente usa lombadas eletrônicas. É isso que a questão está falando. Vamos ver aqui como é que a pergunta está falando para a gente de fato calcular o que ela pede. A questão diz assim, ó. O tempo mínimo em segundos para que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber a multa. Ou seja, ele tem que estar certo, ele tem que estar correto. Então o procedimento que eu vou fazer é o mesmo que eu fiz nessa história. Eu vou descobrir quanto tempo demora para ele passar ali. Só que para isso, o que é que eu vou precisar para calcular o tempo? Da velocidade e da distância entre as duas marcações. Agora essas marcações elas são digitais. Quando o carro chega lá, tem um sistema automático que já mede tudo isso. E o texto diz que distância foi essa. Acha aqui no texto, coloca o texto de novo. Acha aqui para mim aqui qual foi a distância entre essas duas marcações.
Está na penúltima linha do primeiro parágrafo. Sensores é de 2 metros. Você pega a frase toda e tem assim, a distância entre os sensores é de 2 metros. Então, o que é que você vai fazer? Você vai chegar aqui, ó, vai colocar os 2 metros. Aqui o ΔT que você quer descobrir. E a velocidade? Quanto que vale a velocidade? A velocidade diz aí, ó, no segundo parágrafo, lá no finalzinho da segunda linha, é de 40 km por hora. 40 km por hora. Aí vem aquele problema. Não pode usar o quilômetros por hora, porque vai confundir com aquele metro do deslocamento, da distância. Então eu tenho que transformar esses 40 em metros por segundo. Você vem aqui no seu rascunho e você vai fazer aqui, ó, 40 dividido por 3,6. Aí ele vira metros por segundo. Se você quiser fazer separado. Professor, e se eu quiser fazer dentro da própria conta, dá certo? Dá, e fica até mais fácil. Porque o que você vai precisar fazer é isso aqui, ó. Dividir por 3,6. Quando você coloca o dividido por 3,6, você já está considerando... Ai, meu Deus, derrubei tudo aqui. Já está considerando que isso aqui não é mais quilômetros por hora. Agora virou metros por segundo. E vamos fazer desse jeito, então? Porque a gente economiza espaço e tempo na hora de fazer o rascunho. Vamos ao Xuxa? Vamos aqui, ó. Xuxa. 40 vezes ΔT dá 40 ΔT. 3,2 vezes 2. 3,6 vezes 2 são 7,2. Para descobrir o intervalo de tempo, a gente vai botar o 7,2 onde ele já está e vai passar o 40 dividindo. Vamos dividir por 40. E, professor, eu sou uma droga na hora de dividir. Esquenta não, que a gente vai aprendendo aqui, ó. 7,2 dividido para 40. O 7 não dá, tem que pegar o próximo dígito. Mas para pegar o 2, tem que se livrar da vírgula, que tinha vírgula no meio. Agora é 72. 72 faz quantos grupinhos de 40? Só um. 1 vezes 40 são 40 e 72 menos 40 dá quanto? Vamos colocar aqui, ó, 2 menos 0, 2. 7 menos 4 são 3. Então dá 32. 32 não dá para dividir por 40. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui um 0. Então a gente vai ter 320 dividido para 40. Viu aí, ó? 2 menos 0 deu 2. 7 menos 4 dá 3. Aí a gente tem 320 porque botou um 0 extra. Posso colocar o 0? Pode. Por quê? Porque já tem vírgula. Se não tivesse a vírgula, você colocaria o 0 e adicionaria a vírgula. Vamos lá? 320 dividido para 40. Se você quiser, você faz esse macete aqui agora. Você apaga o último 0 na sua mente, ó, e faz 32 dividido para 4, que fica mais fácil. 32 dividido para 4 vai dar quanto? Metade de 32 são 16 e a metade de 16 são 8. Não é assim? Então a gente vai ter aqui um 8. Ó. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Zerou. Então a gente tem 0,18 como sendo a resposta da conta de dividir. Voltamos para cá. A divisão deu 0,18. 0,18 é tempo. Qual é a unidade padrão para medir o tempo? Segundos. Então são 0,18 segundos. A máquina está programada para, se alguém passar num tempo menor do que esse, ele já vai entender que o carro está muito rápido, dispara uma foto e registra uma multa. Vamos para as alternativas para a gente analisar o que é que tem lá? Lá nas alternativas a gente tem como certo a resposta letra C, de professor Cleibinho. Tranquilo? Suave na nave? Massa, massa, massa mesmo. Ei, 18 horas e 15 minutos. 18 horas e 15 minutos. A gente vai precisar parar, porque daqui a pouquinho vai começar a próxima turma. A próxima turma é a G3, começa às 18h30. Eu tenho 15 minutos só para tomar uma água, apagar o quadro e começar com eles de novo. Mas antes da gente sair, o que é que você achou da aula? Vamos lá, abre o microfone. Vamos bater um papo aqui, porque assim eu vou conhecendo vocês e a gente vai tentando ajustar o curso para melhor lhe ajudar. Quem que achou que o curso foi muito difícil, estava no nível muito alto? Diz eu. Eu acho que ninguém, né? Quem que achou que o nível tá bom? Professor, continue assim que vai dar certo. Bom, professor, eu achei esse... Continue assim que vai dar certo. Pode falar. Porque eu não tinha ruim a imagem. Tava travando a imagem? Tava um pouco ruim? Eu tava falando, eu achei esse Zoom melhor do que o Teams. A imagem tá melhor. Ah, sim, não. Esse aqui é superior, com certeza. Quem é que falou? Quem foi que falou?
Isadora, Ah, Isadora é lá do Marista, não é isso, Isadora? Isso, é do cabelo. Isso, Isadora do Marista. Isadora, pois é, a plataforma Teams é uma excelente plataforma também, mas quando se fala de resolução de imagem, essa aqui supera muito. Nível de conteúdo. Acha que o ritmo tá bom ou quer que eu aumente mais? Quer que eu freie? Tá massa, Eu acho Cleivinho. que tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá bom Tá assim? tranquilo. É bom eu conhecer o que vocês acham, porque de acordo com essa percepção da turma é que a gente vai ajustando o curso. Cada turma geralmente tem um perfil bem específico, beleza? Para mim foi fantástico estar aqui com vocês. Ao longo da semana a gente vai trocando mais ideias. Continue fazendo as questões desse material. Segunda-feira eu começo a colocar listas diariamente para vocês ir fazendo em casa. Aí as dúvidas vão aparecendo, o ritmo vai começando a entrar dentro dos trilhos e a gente começa a ganhar tempo e fazer com que haja mais produtividade. Meus amores, eu vou ter que ficar por aqui, porque eu já estou ultrapassando aqui meu horário, tá bom? Olha, um beijão para vocês, no fundo do coração. A gente se encontra aqui na próxima sexta-feira. Tchau! Tchau. Valeu, Cleibinho. Fala, professor. Cleivinho. Beijinho. Tchau!